Aqui é Felipe Pires, estamos aqui na nossa quarta aula sobre Aristóteles, segunda parte. E aqui nós temos um quadrinho que eu tirei da internet, por isso tá meio borrado aqui, mas dá para ler. Eu tirei pronto da internet, sem puxar a fonte, nada, mas é só para exemplificar aqui a questão que eu falei, né? Veja, aqui nós temos a virtude no meio. Isso é um quadro que o pessoal geralmente depreende aí, tem vários sites sobre a ética de Aristóteles. Isso aqui tudo ele vai citar no livro dele, né? E aí de um lado você tem uma deficiência aqui e no outro você tem um excesso. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é aqui que eu citei a coragem, né? O excesso, ou seja, a deficiência, quer dizer, seria a covardia. A inação, ou seja, aparecer a situação e você aparece a barata lá e você fica petrificado, né? Ou o excesso, né, que seria a temeridade ou a imprudência. A imprudência, né? E aí vejam, aqui ó, a virtude da prudência, você tem como deficiência, né, da prudência a temeridade, ou seja, é como se em relação à virtude da coragem invertesse. Você tem a temeridade de um lado, aqui você tem do outro, e aqui você tem a covardia. O excesso da prudência é a covardia, né? Então você tem a covardia de um lado e você tem a temeridade do outro, né? Então o homem, o virtuoso, ele tem a coragem e ao mesmo tempo ele vai ter a prudência, né? Ou seja, a coragem e a prudência. E aí, veja só que temos aqui a questão da atividade, né, ou da disposição. Então, atividade ou disposição, digamos assim, você ter disposição para fazer as coisas, né? Você ser uma pessoa ativa. A deficiência é a preguiça. É um vício péssimo. Você ter preguiça não vai lhe levar a lugar nenhum na sua vida, né? A questão da preguiça, pode ter certeza. E aí ele botou aqui o workoholismo. Bom, com certeza essa palavra aqui não está no Aristóteles, né? Mas na verdade, é aquele exagero de atividade, né? Na verdade, é um vício. Você ter esse exagero. A virtude está no meio, digamos assim. Então, para Aristóteles, ó, as virtudes, prudência, persistência, é diferente de teimosia, né? A teimosia, o sujeito vai longe demais nas coisas, né? Então, persistência, você tem a bondade aqui, né? Admiração, pureza, mansidão, parcimônia e por aí vai, né? Então, para você ver como você tem essa tabuazinha, era só mais para mostrar a questão da virtude como meio termo, né? E aí chegamos na parte que Jeremy Bentham adorava, né? Que é a questão do prazer e da dor. E para Aristóteles, isso vai diferir bastante, né? A questão em relação à questão do prazer e da dor, por quê? É porque ele vai dizer o seguinte, realmente o ser humano, né, ele busca a sua felicidade buscando o prazer ou evitando a dor. Só que existem, né, prazeres e prazeres, digamos assim, dores e dores, né? Muitas vezes, digamos assim, o que é importante para a felicidade é a virtude e determinados prazeres ou dores, né? Determinados prazeres e dores, na verdade, eles são muito contrários à virtude, né? Eles vão levar você para os vícios.
Então, baseando-se em Platão, o Aristóteles vai dizer, né, que na verdade as pessoas deveriam ser educadas desde criança a sentir prazer e dor, digamos assim, com as coisas certas. Ou seja, aprender quais são os prazeres, né, que levam a um bom caminho, digamos assim, e quais são as dores que devem ser evitadas e as que não. Então entra a questão da educação aqui, né? Ou seja, ao contrário do que Benta pensava, que prazer e dor era uma coisa assim simplesmente natural, né? Quase digamos assim uma coisa instintiva, tal. Não, existe um lado educacional, né? Em Aristóteles relacionado ao prazer e à dor, ou seja, você deve procurar, né, ter aqueles prazeres concordes com a virtude, né, e aquelas dores também, e evitar determinados outros, né. E também a ética de Aristóteles ela está muito mais ligada à qualidade desses prazeres e ao quantum, digamos assim, de virtude, ao direcionamento da virtude que o prazer é capaz de proporcionar ao ser humano. E não simplesmente digamos assim, num cálculo quantitativo de prazer e dor, né? Isso aí é muito característico dos gregos, né? Que eles tinham essa visão de meio termo para tudo. E a ideia deles, basicamente, vem desde Sócrates e Platão, é que a felicidade ela está ligada aos prazeres mais simples, né? E que são bons e muitas vezes acessíveis. Isso vai estar em Sócrates, né? No exemplo de vida de Sócrates, vai estar nos textos de Platão, né? Em Aristóteles, e isso vai, digamos assim, seguir, né? Até o helenismo, como por exemplo a doutrina dos estoicos, onde eles vão preferir aqueles prazeres mais simples, né? Vamos dizer que exaltam muito pouco, digamos assim, a mente da pessoa, né? Eles não perturbam a mente, eles deixam uma mente tranquila. Por quê? Porque, de toda forma, os gregos eles têm uma definição da felicidade muito diferente do que a gente imagina que seja a de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, a felicidade é prazer, mas não. Para os gregos antigos, a felicidade ela não é prazer, mas é um certo grau de tranquilidade da mente, né? Imperturbabilidade, digamos assim, no helenismo vai ser mais para uma mente imperturbável, né? Mas em Platão e Aristóteles vai ser mais uma tranquilidade no sentido de harmonia. Você ter sua mente em harmonia, digamos assim, né? Coisa que prazeres muito fortes, digamos assim, atrapalhariam, né? Tirariam a harmonia da sua mente. Então, é aquela tranquilidade mental no sentido de harmonia. Isso é o que eles chamavam eudaimonia. Agora, além da virtude, não é para Aristóteles, não é apenas a virtude que vai fazer o homem feliz. Existem algumas condições materiais externas, né, condições externas ao próprio hábito da pessoa, que são como se fossem condições necessárias para ser feliz, né? Por exemplo, Aristóteles ele fala de beleza, né?
Ele diz que a beleza seria uma espécie de condição para a pessoa ser feliz, né? Hoje em dia nós discordamos totalmente disso, né? Mas na época os gregos eles tinham um ideal muito forte da beleza, né? Como perfeição da natureza, digamos assim, né? E eles valorizavam muito, etc. E o Aristóteles, apesar de, na minha opinião, não ser nada bonito, dizia, né, que a beleza era uma das condições, né? Você teria a saúde também. A saúde, muita gente hoje em dia concordaria, muita gente não, né? Mas assim, como condição mesmo para ser feliz, condição mesmo, a gente não sabe, né? Hoje em dia acho que resta a dúvida, mas ele falava também amigos, né? Ele dizia o seguinte, que você tem que ter alguns amigos, né? Até para compartilhar a sua virtude, compartilhar suas coisas e tal, compartilhar da sua alegria. Ele dizia que não poderia ser nem amigos em quantidade demasiada, que eles teriam que ter assim condições de vida próximas a você e por aí vai. Mas que você teria que ter alguns amigos aí e alguns bens, né? O suficiente para lhe manter uma vida contemplativa, né? Você poder se sustentar ali, né? Ele não acreditava que as pessoas que viviam dos trabalhos manuais e tal, eles tivessem condições de ser felizes, né? Teria que ter aquela quantidade de bens suficientes para a pessoa não precisar trabalhar, né? Pelo menos em algo manual e tal, né? Os nobres ali da Grécia Antiga tinham aquele tipo de vida como se fosse, eram na cidade, né? Mas tinha aquela estrutura rural, né? Onde eles tinham escravos e ali aquele conjunto de bens deles permitiam que eles não precisassem trabalhar e pudessem dedicar-se, por exemplo, a uma vida contemplativa, uma vida política, né? Uma vida de estudos e por aí vai. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa segunda parte e voltamos para a terceira.